Não há problema em si na violência, naturalmente, como a expressão da raiva. O problema é a expressão do ódio, a maldade. Claro que além de Kant e Platão, vamos falar da maldade em Senhor dos Anéis e em Star Wars, para ajudar a gente a entender também a maldade do nosso mundo real. Como a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, vamos refletir um pouco hoje sobre o que é a maldade. Para começar, né, o anel para todos dominar. Em vez de falar primeiramente do anel de Tolkien, eu vou falar do anel de Gize de Platão, que na verdade é de Sócrates, mas como você já viu o vídeo sobre Platão, que é o próximo engatilhado, você vai saber do que se trata. O anel de Gize é o seguinte: em conversando com um dos sofistas, Sócrates diz que se todos fossem bons, é você não ser visto. Se você não fosse visto, você poderia fazer o que quisesse. O anel que simboliza a maldade é um anel que te deixa invisível. Ou seja, se você fosse não julgado, você faria tudo o que quisesse. Só que se rebate esse argumento dizendo, então, se todos fizessem o que quisessem sem ser vistos, temos a consequência que seria vista, mesmo saber de quem. Ou seja, estaria tudo errado e sem saber ainda um motivo. Então não existiria nem melhora. E aí, né, ele prova que a maldade ou a bondade são algo mais intrínsecos, e não apenas você ser ou não visto. Esse conceito é usado no Grande Anel. Tanto que o poder físico do Grande Anel é torná-lo invisível, para você poder ir para a maldade sem ser visto. Inclusive, o próprio Saruman, né, ele não cria nada, ele corrompe as criaturas de Irlum. Ou até melhor, vamos usar agora não só as figuras do cristianismo que estão presentes no Tolkien, e vamos falar de um filósofo do cristianismo que é Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que não existe a maldade. Calma, o vídeo não acabou ainda. Ele não existe a maldade porque Deus não criou o mal, Irlu não criou o mal. Ou seja, o mal é afastamento do bem. Exemplo, se você sentir frio quando o quê? Quando o frio vem até você? Não, quando lhe falta calor. Existe como fazer uma caixinha e colocar dentro dela sombra? Não, a sombra ou a escuridão é a ausência da luz. Então o mal aqui ele não é colocado como um antagonismo. O mal é o contrário do bem. E sim que a maldade é a ausência do bem. Então, o frio é a ausência do calor. A escuridão é a ausência da luz. A mesma coisa que Platão vai dizer, que a ignorância é a ausência do conhecimento, que a maldade seria a ausência do ideal. Então, por exemplo, se você tem um objeto e passa nele uma luz, através dos objetos nós temos sombras. Através das decisões morais, das tentações, guarde-me essa palavra, tentações, nós temos sombras. Imagine que existe um bem, e se você não sabe lidar com as tentações, por trás das tentações está a sombra. Assim como é no mito da caverna, que vai ser resgatado por Santo Agostinho, que é um filósofo do cristianismo, que vai colocar a essência de um criador, criar apenas coisas boas, e que vai ser utilizado pelo Tolkien. Para quem não sabe, Tolkien é católico, isso é presente na obra dele. Aliás, acho que além de escritor, ele é um profeta, né? Acho que ele previu que o inimigo corromperia a obra dele, né? Tanto que uma obra onde tem um personagem imaculado, representando Virgem Maria, o pessoal da série faz ter um chip com um personagem que representa Satanás. Ou seja, sem sentido nenhum, a obra se perde. Não à toa que é uma bosta. Se nada é mal, tudo é bom ou tudo é mal? Vamos falar o seguinte, a gente está aqui refletindo sobre a maldade, para entendê-la. Para entender o que é. Se nada é maldade, nada é bondade. Se tudo é permitido, se nada é errado, tudo é permitido. Se tudo é permitido, nada está errado. Se nada é verdade. Por isso que a gente está discutindo a maldade. Vamos lá. Ensina que a maldade é boa. Que um lugar que tem malandro demais acaba tendo otário de menos. Ou seja, é mais perigoso você estar numa cidade mal educada do que uma cidade em guerra. Se você pegar o número de pessoas que morrem na Palestina ou na Ucrânia, menos do que morre, por exemplo, em algumas capitais do Brasil. Então, a maldade, ou seja, a corrupção, ela nada mais é do que o mau uso ou banalidade da bondade. Vou explicar isso melhor. Lembra que o frio é ausência de calor? A criminalidade seria a ausência de leis. Ou, pior ainda, a ausência do sentido das leis. Lembra que se eu falei que se você fica invisível, não é julgado, você consegue fazer a maldade? Imagine a pessoa que tem fórum privilegiado.
ela pode fazer muito mais maldade. Imagine o governador de um estado onde a maldade está instalada, ou melhor, a criminalidade está instalada, a corrupção está instalada. Quando ele é preso, a ausência do sentido das leis, o sistema o liberta e ele pode ser até homenageado. Kant vai dizer que esse povo não é mau, esse povo é burro. Aliás, o brasileiro é um povo meio burro às vezes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Kant, que eu acabei de citar, ele vai dizer o seguinte: a maldade se dá por dois níveis, por preguiça ou por covardia. Covardia, você faz algo errado e tenta justificar, ou tenta colocar a culpa em outra pessoa. O famoso culpar a vítima. E preguiça, ou seja, suponha que você está comendo uma bala muito gostosa, e terminou a bala, e não tem nenhuma lixeira por perto. O que é fácil de fazer? Jogar o papel no chão ou guardar no bolso até achar uma lixeira? É muito mais fácil jogar no chão. Pessoas que guardam lixo no bolso são pessoas boas, assim como pessoas que deixam like no vídeo, os inscritos desse canal, são todas pessoas muito boas. Agora as pessoas que não dão nem dislike, essas são más, que o dislike ainda é uma coisa boa, ele fala, melhore. Agora a pessoa que não reage, aí sim é maldade, a ausência de reação seria maldade. Mas voltando pro Kant, ele vai dizer então que a ignorância, seja ela por covardia, ou seja, você não encarar o que é a bondade, encarar suas responsabilidades vai gerar maldade. Aquelas pessoas que não podem ser responsabilizadas por nada vão ser delinquentes. A gente está criando uma geração de delinquentes. Por exemplo, se um aluno é tirado de sala e pergunta-se para o professor o porquê, a culpa não é do professor, a culpa não é da lei, a culpa é do aluno que foi tirado. A culpa é de quem comete o crime, não de quem puniu o crime. Seja infração pequena, como jogar um papel de bala, seja grande, como outras que a gente ainda vai falar no vídeo. Ou seja, é tentador, seja por covardia, por não poder assumir o que você faz, ou por preguiça, é tentador a maldade. O lado sombrio é mais forte. Não. Mas sedutor bem mais. Tentação. Vamos falar de algo que é muito tentador, que é o lado sombrio. Diga-se de passagem, quem traduziu Dark Side como lado sombrio e não lado negro, tá de parabéns. Tem um problema na língua portuguesa, tá? Mal é o contrário de bem, mal é o contrário de bom. Então, se você é o lobo mal, você é o lobo que faz maldades. Mas se você é o lobo bem, quer dizer que você está bem de saúde. Então, a língua portuguesa, vamos usar aqui mais o inglês, né? Tanto dark, para falar de sombrio, quanto, em vez de falar de bad, que se você está numa bad, você no máximo faz mal a si mesmo. Evil faz mal aos outros. Então, vamos usar aqui o dark e o evil. Então, não se apegue muito se eu estou falando mal ou mal. Vamos usar um conceito mais amplo de maldade, ok? Por enquanto tá tudo tranquilo. Esse conceito amplo de maldade, que inclusive, algumas referências do catolicismo de Tolkien, vamos ver algumas rimas visuais da nossa queda. O nosso caído, nosso escolhido caído, o Anakin. Como o Yoda diz, o medo leva à raiva. Primeiro ele tem medo de perder as coisas que ele ama. A raiva, se vingar, leva ao sofrimento. E o sofrimento leva ao lado sombrio. Ou seja, o lado da ausência da luz. Ou seja, é como se existisse a força como o lado luminoso e o lado sombrio não é o oposto da luz. Ele tem medo de perder as coisas que ama, perder quem ama. Depois ele tem raiva de quem tirou as coisas dele. Ou seja, é muito mais fácil você ir pelo caminho mais tentador, pelo caminho mais fácil. Eu te odeio! O poder mais rápido é a tentação. O poder vai acabar te corrompendo. Poder rápido. Imagine que um órgão de defesa que serve para proteger a população, quando tem poder sem controle, acaba virando uma máfia. Vamos pegar o exemplo de novo do Brasil. Aqui vamos usar um outro filósofo que eu não citei no começo do vídeo, que é o Foucault. Imagine hipoteticamente, que o Brasil tem um sistema judiciário hipotético que pode julgar sem freios. Já avisei que vai dar merda isso. Que pode cassar o mandato de um senador sem que o Congresso aprove. Esse poder hipotético, que não existe no Brasil, hipoteticamente, esse tribunal não está defendendo a justiça, e sim os seus próprios interesses, ou seja, o poder corrompe. Queremos um exemplo de poder corrompendo? O homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe?
ou ele nasce mal e o poder o segura? Outro vídeo que eu vou deixar ali do Platão é de contratualismo. Os filósofos do contratualismo se deparam com a seguinte situação. Você é bom por natureza e a maldade vem de coisas, ou você é mau e precisa do poder para te controlar. Vamos usar um pouco a psicologia agora, tá? Já ouviu falar do experimento de Lúcifer? A prisão Stanford é o seguinte. Os da faculdade de Stanford resolveram fazer um experimento para saber a origem da maldade. Alguns alunos foram colocados com papel de guarda de prisão no papel de prisioneiros. E com o tempo foi dito que os alunos guardas podiam fazer o que quisessem. Os alunos guardas gostaram do negócio. Os efeitos psicológicos viciam, porque o suco vicia. E querer mais. Então, esse poder que viciava, eles começaram a tratar mal os outros alunos. Começaram a bater, fazer castigos físicos, coisas que não estavam no experimento. Por quê? Se você ver o vídeo sobre contratualismo, você vê que existe no espírito das leis força e contra-força. Todos somos inocentes até que se prove o contrário, e não culpados. Porque senão você que está me assistindo poderia ser preso. Você que prove sua inocência, mesmo preso. Então existe o direito de habeas corpus, que você responder em liberdade, provar que você é inocente. E toda vez que você culpa alguém que é inocente, você comete um crime. Porque você é inocente até que se prove o contrário. Então se você coloca o poder como princípio, a força como princípio, os alunos, que eram alunos universitários, começaram a se tornar maus. O exemplo maior disso é na história. Existe um livro da Hannah Arendt, inclusive ela fala sobre a queda da democracia, ainda vou trazer isso um vídeo, porque imagine um país hipotético que o sistema judiciário comete excessos, e é descrito nesse livro, país hipotético. Vamos lá. Ela diz o seguinte: quando chegou um dos nazistas, dos piores, chamado Adolf Eichmann, todo mundo achou que ia encontrar um monstro, sem empatia nenhuma. Ainda vou falar sobre isso. Só que encontrou uma pessoa normal. Por quê? Porque ele tinha o poder. Ele dizia que apenas seguia ordens. Um rei pode induzir um homem. Um pai pode assumir um filho. Mas lembre-se disto, mesmo se aqueles que o induzirem forem reis ou homens de poder, sua alma pertencerá apenas a você. Quando estiver perante Deus, não poderá dizer, mas outros me disseram para fazer isto. Quando a coisa é normalizada, a maldade normalizada ou justificada, qualquer um pode ser mau. Ou seja, num sistema onde a maldade é justificada e ensinada, qualquer um pode se tornar mal. Qualquer um pode ver aquilo como mal. Mas, a decisão sempre vai caber a você. Se por covardia você adere às leis más... Só porque tá na lei, não quer dizer que tá certo. Porque às vezes a galera usa o argumento do tá na lei... falando, você tá dizendo. Não, mas os advogados... Só porque tá na lei... Esse é o problema do argumento do tá na lei. Gente, escravidão já foi lei. Mulher não ter direito já foi lei. Um monte de coisas já foram lei. Um monte de coisas absurdas ainda são lei. Então... a gente tem que lembrar que acima de lei existe certo, errado e ética. Existe aquilo que é tolerável e intolerável. Você acaba indo para a maldade. Então o Kant, ele vai contra o Eichmann em dois quesitos. Primeiro, ele é um covarde. Aceitou o status quo de maldade, assim como os alunos que a gente falou lá no experimento de Stanford, experimento Lúcifer, que são covardes e também preguiçosos. Se você está com poder, dificilmente você vai querer abrir mão do poder pelo outro. Ainda mais se o outro... humanizaram a maldade. Isso, exatamente e fizeram isso. uma coisa pior ainda. Um amigo justificar a maldade, justificar o injustificável. Ainda mais se o outro não é outra pessoa, o outro é uma coisa. Aqui ainda vou falar um pouco mais sobre Ana Beatriz, que para mim é uma psicóloga maravilhosa. Inclusive eu tenho o livro TDA. Na época, ela foi uma das primeiras pessoas a traduzir o DDA para diagnósticos. Hoje a gente chama de outro nome, que é TDAH. Mas enfim, aqui ela vai dizer que a principal causa da psicopatia é a incapacidade de sentir empatia. Por que um assassino desses faz as coisas que faz? Porque se você olhar as entrevistas, ele nunca diz que matou uma pessoa. Ele diz que usou algo, que atacou alguma coisa. Então, tanto uma pessoa que não vê pessoa nos outros, ou para um sistema mau. Para o nazifascismo, o judeu ou o cigano, ele não era uma pessoa. Ele era algo a ser combatido, algo. Então, quando você não vê alguém do outro lado, aí que se permite a maldade. Um narcisista, sociopata, ele não enxerga alguém em outra pessoa. Então, pode fazer o que quiser, porque não existe uma empatia ali. Um sistema que elege o inimigo comum
pode fazer o que quiser, porque não enxerga alguém lá. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. O pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Vamos falar agora alguns motivos. Por que sempre se vê uma pessoa, por que a gente, eu ao menos, tento sempre lutar pela liberdade de expressão e contra a pena de morte? Para que você saiba que ali tem uma outra pessoa. Primeiro você sabe que ela é culpada. Por que o Batman não mata? O Coringa é um mega assassino, por que ele não mata? Porque ele sabe que se ele fizer uma vez, ele vai fazer todas. Basta você pular um princípio. Se você se afasta das leis, vai para a barbaridade. Então, ele sabe que se ele se afastar uma vez, cometer uma exceção, ele se afastou das leis, está indo para a barbaridade. Ainda mais ele que tem problemas psicológicos. Bruce, nós só conhecemos a verdadeira força do mal quando lutamos para contê-la em nós mesmos. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não por causa dos monstros que você prende lá fora, mas pelos demônios que batalham aí dentro de você. Então, independente do que outra pessoa diz, ela tem o direito de dizer: ah, mas ela defende coisas que eu sou contrário. E no nazismo existia a Gestapo, que perseguia quem escrevia o contrário. Na Alemanha Oriental tinha a Stasi, que via até a cor de tinta da máquina de datilografar para perseguir as pessoas. Então, o autoritarismo, uma lei corrompida, ou seja, uma lei violenta, ela vai poder perseguir, ela vai fazer a maldade, vai justificar. São inimigos do Estado, não são pessoas. Então, o Batman ele não mata, por quê? Porque ele sabe que se ele se afasta da lei, ele vira um bárbaro. Só que com muito poder. Lembra que o poder corrompe? Mas se você tem poder, tem capacidade de fazer maldade e usa para o mal. Se você tem capacidade de fazer maldade e usa para raiva, como eu disse, a raiva é natural. Um Saiyajin precisa ter raiva, um guerreiro precisa ter espada. Mas quando você pensa em fazer mal, quando você não vê a humanidade, a raiva se torna o ódio. Vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Pense sobre isso. Pense se você fez algo errado por covardia ou por preguiça. Eu mesmo faço algumas coisas erradas por preguiça, bastante. Então, é bom refletir. Você quer refletir mais sobre a necessidade de leis? Vou recomendar um vídeo. Se você quer refletir mais sobre o que é o ideal, como não se afastar das coisas que realmente importam, vou recomendar outro vídeo. Mas sempre, pense só.